Graça e paz, igreja. Estamos aqui para adorar, viemos aqui engrandecer o nome do Senhor e nada nos impedirá de fazermos isso. Então, nesse momento, eu conclamo você, eu chamo você para esse momento, que nada nos distraia, que nada ocupe o espaço que é de Deus neste lugar. Avisando apenas, ele já está na casa, já chegou, está no nosso meio e vai se movimentar no meio da igreja, amém? É noite de graça, é noite de louvor, é noite de adoração. E nós vamos adorar, ao abrir dos nossos lábios, engrandeceremos o nome do nosso Deus, que vive e reina para sempre. Vou chamar você, te convidar a ler comigo o Salmo 29. Que seja engrandecido no nosso meio o nome do Senhor. Amém? Salmo 29 está aqui na tela. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor da glória. Ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e Sírion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz... E no seu templo tudo diz... Glória! Oh, glória! Agora sim, o Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Curve a sua cabeça nessa hora, o momento é de abertura, o momento é de oração, de oferta, o momento é de dizermos para o Senhor: estou pronta, Senhor, para te adorar, estamos prontos para invocar o teu nome, querido Deus e amado Pai, altíssimo é o teu nome, tu és poderoso em glória, força e majestade, e nenhum outro se assemelha a ti. Pai, neste momento o teu povo, a tua igreja se reúne para adorar o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e poder. Que nessa hora, ó Deus, nossos lábios se abram livremente para te adorar. Que o movimento nesse espaço seja para engrandecer o teu nome. Pai, que em nome de Jesus o teu Santo Espírito passeie no meio da igreja, tocando corações, transformando vida. Nós somos o teu povo, Senhor, e queremos sentir a tua presença nas nossas vidas. Vem neste lugar, toma esses ministérios nas tuas mãos. Toma, meu Deus, o mensageiro da noite. Deus, nos aqueça com a tua presença. Nós queremos te louvar. Seja engrandecido no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda a Ele, queridos. Como é bom estar aqui. Como é bom entoar louvores, adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele ama ouvir a voz do seu Filho. Aleluia, você está disposto a isso nessa noite, a adorá-lo? Através das canções entoadas? E nós vamos declarar aqui nesse momento, em uma só voz: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
aqui. Declare mais uma vez, só para te adorar. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Te entregamos tudo, Senhor. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Nas palmas, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Senhor, nessa noite, seja bem-vindo, seja adorado, seja entronizado, Senhor. Nós estamos aqui, somos o teu povo e queremos te adorar e bendizer o teu santo nome nessa noite gloriosa, ao qual o Senhor marcou este encontro contigo, onde vidas sairão daqui transformadas pelo poder do teu Espírito, onde vidas sairão daqui saradas pelo poder da tua palavra, onde vidas sairão daqui restauradas pelo poder do teu amor, Senhor. Pode soltar aí, Juju, nossa DJ. Aleluia. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Não deixa com que os nossos olhos percam o brilho do teu amor, Senhor. Ah, Deus, queremos fazer esse caminho todos os dias de volta para ti. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor
te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Declare isso nessa hora, Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, ó Pai. Queremos exalar o bom perfume. Diga isso, vem sobre nós, Senhor. Venha sobre essa igreja, Senhor. Venha sobre os corações feridos, Senhor. Por quem te a cura, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, e me resgata todos os dias. Só a igreja. Aleluia, te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Pai. Queridos, é muito importante que o perfume do Senhor exale até no vale. É duro adorar no vale, mas saiba que o Senhor quer fazer com que você exale o bom perfume até lá. Porque é através da tua adoração, aleluia, é através da tua entrega que você vai passar pelo vale e sair contando vitória.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O meu lugar. Em teus braços é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Nós recaímos na tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Só a igreja. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Erga as tuas mãos nesse momento. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Aplauda Ele, queridos. Aplauda Ele, adore a Ele, porque hoje tem graça, hoje tem renovo e misericórdia sobre este povo, sobre esta igreja. Aleluias, aleluias. E é adorando que o povo de Deus vai obter vitória, amém? Quantos creem aqui que as suas orações estão sendo ouvidas pelo povo de Deus? Às vezes é preciso esperar o tempo certo, o momento e a hora certa, ao qual o Senhor vai responder cada súplica, cada clamor, cada oração. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente enxergar o que Deus irá fazer. De suas mãos, na hora de vencer. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os deixinhos, enviando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Comece a celebrar, igreja, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando.
Ele está falando com o seu povo. É porque está trabalhando em teu favor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Declare, então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, muito louvor, muito louvor. Senhor, nós profetizamos um tempo de prosperidade para o teu povo. Nós profetizamos um tempo de prosperidade para esta casa, Senhor. Nós profetizamos um tempo de prosperidade para estes ministérios, Senhor. Nós profetizamos um tempo de prosperidade espiritual para o teu povo, Senhor. Nós profetizamos um tempo de prosperidade na área da saúde nesse tempo, Senhor. Ah, Jesus. Oh, Senhor, nós recebemos das tuas maravilhas nessa noite, amém? Aplauda bem forte a Ele, queridos. Aleluia para Ele. Glória a Deus. Amém. Nesse momento, ainda sem sentar, porque nós vamos interceder. Vou chamar aqui o pastor Humberto, vai estar nos conduzindo nessa oração intercessória. Nesse momento, comece a pensar naquilo que você, naquela área que você precisa que Deus haja, naquela pessoa que você precisa que Deus visite, naquele parente que você tem insistido e o coração dele não tem rompido. Hoje é noite especial. Faça desse momento a oportunidade para você colocar essas batalhas na mão daquele que tem solução para dar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria nesse momento, se você pode dar a mão ao seu irmão. É um momento de fé agora. Nós vamos fazer uma oração. Mas segure na mão do seu irmão, faça uma corrente. Nós vamos fazer uma corrente, ninguém vai passar. Você vai segurar na mão do seu irmão neste momento. E nós vamos nos levantar um clamor. Mas esse clamor, nessa noite, ele vai falar também ao seu coração. Algo que você precisa de Deus na sua vida. Eu queria que o irmão que estivesse do seu lado, ele vai orar por você. Você vai orar por cada um agora. Você vai orar pelo seu irmão que está do seu lado. Vai entregar a vida dele nas mãos do Senhor. Pedindo a direção de Deus sobre a vida dele. E se você está desanimado, tem alguma coisa que não está te fazendo bem, eu quero que você coloque diante do altar do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis a minha causa aqui, Senhor. Eu preciso de Ti nesta noite. E através desta oração também, essa corrente também, nós estamos na corrente de oração por aqueles que estão enfermos. Estamos colocando o nosso líder desta casa. Eu tenho certeza, antes de 2 semanas nós vamos ter ele aqui nessa casa. Ele vai glorificar o nome do Senhor.
A irmã Lúcia vai entrar por essas portas também e vai dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. A vida do seu João também. Nessa noite o Senhor está fazendo um trabalho na vida dele. Há algo que Deus vai abençoar a vida dele. A vida do pastor Carlão também, entrego a vida dele diante do altar do Senhor. Ele vai receber a unção de Deus. Mas você precisa glorificar o nome do Senhor. Você estará orando agora pelo teu irmão do lado. Nós vamos clamar o Senhor. Nós vamos colocar diante do altar do Senhor e Ele vai responder. Eu vejo alguns irmãos que não deram as mãos. Vamos fazer essa corrente. É uma corrente de oração. É uma corrente de oração. Segure firme na mão do seu irmão. Segure firme, fala assim: agora você vai ver algo. Nós vamos clamar o nome de Jesus. E nós, neste momento de oração, Deus vai fazer algo na nossa vida. Na minha casa precisa de oração. Eu creio que na tua casa precisa de oração. Eu creio que você precisa receber algo de Deus na tua vida. Eu creio que você tem uma causa nas mãos do Senhor e está pedindo a Ele, e pedindo a Ele, Ele vai conceder se você clamar o nome dEle. É através da tua oração. É através da tua oração que os problemas saem, as causas começam a ser resolvidas. Aquilo que está embaraçado, que o diabo laçou, vai cair por terra, porque tem um Deus que zela pela tua vida. O Senhor não esquece de ninguém. Talvez você esteja pensando em alguém: Senhor, Tu esqueceste de mim, Senhor. E não acontece nada na minha vida. A minha vida é a mesma. Ao entrar ou sair da tua casa é a mesma. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua casa. Ele quer botar a tua casa em oração. Ele quer levantar aquele que está caído, que está enfermo. Ele vai levantar. Ou você esqueceu que você é um servo do Senhor? A tua oração tem poder, irmão. A tua oração tem unção de Deus. Quando tu levantar tuas mãos e pisar firme e dizer: eu creio no Deus que tem poder para curar, a tua oração vai ser respondida. Mas se você ficar me aguardando, você ficar em silêncio, nada vai acontecer. Você precisa se levantar e glorificar o nome do Senhor. É momento de você glorificar o nome do Senhor. Se você sente a presença de Deus, abre os teus lábios. Abre os teus lábios, não fique com ele fechado. Não fique pensando o que está acontecendo lá fora, o que vai acontecer. Eu sei, só sei que vai acontecer. Que Deus vai operar na tua casa, na tua família. A tua vida será uma bênção nas mãos do Senhor. Fale para o Senhor: Senhor, não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo, Senhor. Tu pagaste um alto preço na cruz do Calvário. E esse sangue, Senhor, é que me redimiu, Senhor. É este sangue, Senhor, que foi pago na cruz do Calvário. É por isso que eu estou de pé. É por isso que você está de pé. Recebe a de Deus nessa noite. Recebe mesmo. Abre os teus lábios e começa a falar: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, receber uma unção sobre a minha vida, Senhor. Eu quero eu e minha casa servir ao Senhor. Eu quero ver a minha família aqui dentro, Senhor. Não importa, Senhor, seja aqui ou seja em outro lugar, mas eu quero, Senhor, receber a minha família. Eu quero receber, Senhor, algo de Ti que eu estou te pedindo, Senhor. Esta causa que está na justiça, oh Deus, essa causa que está nas mãos dos homens, seja, Senhor, a Tua honra e a Tua glória. Neste momento, Senhor, nós levantamos as nossas vozes, Senhor, clamando a um Deus poderoso, a um Deus que tem poder, Senhor, para abrir as portas.
levanta, o Deus que tem poder, Senhor, para, Pai, libertar, o Deus que tem poder para curar, para levantar aquele que está caído, Senhor. Tu é o Deus que restaura, Tu é o Deus que ressuscita. Então, Senhor, nós colocamos vida, colocamos nossos amigos, nossos irmãos, os nossos vizinhos, Senhor, diante do Teu altar. E te pedimos, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, não saiam de nós. Senhor, onde nós estiver, a Tua presença esteja conosco. E nós possamos ser, Senhor, mulheres valentes, homens valentes, para fazer a Tua vontade, Senhor. Tu não chamou covarde, mas chamou mulheres valentes, homens valentes, para levantar a Tua palavra, para orar por aqueles que estão enfermos, para orar pela sua própria casa, onde os demônios não têm poder sobre a tua casa. Quando você levanta a tua voz, quando você começa a clamar o sangue de Jesus, começa a falar este nome, começa a pedir a direção de Deus, não tem demônio que se levante contra a tua casa, contra a tua família. Não tem, não tem, não tem, porque tem um Deus que está contigo. Ele está contigo cada momento que você passa, cada momento que você esteja, aonde você estiver, Ele está contigo. Ele é o Deus da tua vida. Não desanime. Creia no poder de Deus. A tua oração Ele recebe como um cheiro suave. O teu caramujo está chegando ao trono da graça. Ele está recebendo agora. Pedidos estão sendo feitos agora. Ele está recebendo. Ele está mudando aquilo que você está pedindo. Ele vai mudar e vai te dar uma direção sobre a tua vida. Você não pode ser um crente frio, mas sim um homem cheio, uma mulher cheia da unção de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vão ser abençoadas. Porque você tem um chamado de Deus. Você não veio nesse lugar aqui para ficar só no banco, mas você é uma pessoa de Deus, uma escolhida do Senhor. Então nessa noite receba a graça do Senhor. Receba a unção de Deus. Levante as suas mãos junto. Levanta junto. Segura na mão mesmo e fala assim: eu recebo a minha vitória. Eu recebo a minha vitória. A vitória é minha e ninguém pode tomar. Não tem diabo, não tem ninguém para levantar contra aqueles que servem ao Senhor. Você é vitoriosa. Você é vitorioso. O Senhor segura nas tuas mãos nessa noite, e Ele vai atender o teu pedido. Ele vai atender aquilo que você está pedindo ao Senhor. Ele vai entrar com providência dentro da sua casa. Algo vai acontecer e você vai testemunhar nesse lugar, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque eu creio num Deus que cura, num Deus que levanta, o Deus que levanta aquele que está no fundo do poço. Recebe de Deus. Saia deste lugar abençoado. Saia deste lugar diferente. Se alimente essa semana com a palavra que vai ser pregada. Se alimente com os louvores. Se alimente, fica alimentado. É uma semana de alimento para você. É uma semana de vitória. É vitória, é vitória. Você vai ver com teus olhos a vitória de Deus sobre a tua vida. É só vitória. Recebe em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Eu acho que a gente pode aplaudir melhor, com mais entrega, tomando posse de cada palavra liberada nesse altar. Eu tomo posse na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Nós vamos para os anúncios da semana.
Enquanto isso, o William que está ali, cadê o William? Faz assim para mim te ver, William. Então, Cécia, vem cá. Cécia vai ministrar dízimos e ofertas na nossa vida. Irmão, mas eu queria lembrar você que terça-feira, dia 19, é dia de verdejar. Nós vamos estar aqui com o grupo de intercessão aniversariando. Então, nós vamos prestigiar o grupo de oração dessa igreja, dessa casa, convidando você para vestir aquela roupa meio esverdeada que você tem, aquele tom verde, ou aquele detalhe verde que é para você prestigiar o que vai acontecer neste lugar. Aniversário do grupo de intercessão. É muito importante que você esteja aqui. Vai ser dinâmico, vai ser alegre, vai ter palavra, louvor e no final vai ter sorteio. Quem ganha o presente é você. Se sobrar algum, levarei para mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dia 26, de novo, aniversário, o ano fechando e os grupos aniversariando. Dessa vez, o Ministério de Mulheres, o MUD, vai estar também comemorando Idade Nova. E quem vai estar ministrando a palavra neste lugar é a pastora Daílze Barnabé. A igreja está convidada, é aquele ambiente bom onde a sua ausência é muito sentida. Então, nós vamos estar aqui de mãos dadas, engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Dia 28 de novembro é dia de JNI, é o culto retrô, aquele que traz aquelas músicas que a gente gosta de ouvir porque arremete. Faz a gente lembrar de dias passados. Então, você é convidado, nós aguardamos para você nesse dia, relembrando grandes hinos de adoração. Amém? É só por enquanto. Então, Cécia, vem aqui agora. Paz do Senhor, querido, amém? Senhor que te trouxe aqui essa noite, que o Espírito Santo que incomodou o seu coração essa noite, confirme as promessas dele na sua vida, amém? Você recebe? Amém. Queria ministrar sobre o seu coração uma palavra que toca muito na minha vida, que está em 2 Coríntios 9, 10. A gente às vezes sente medo sobre as promessas do Senhor, não é verdade? E mesmo sabendo de todas as suas palavras, de que nós sobreviveríamos à adversidade, que Ele nos sustentaria, algumas vezes o medo consome o nosso coração. E na nossa área financeira também é assim. Quantas vezes nós nos vemos numa situação em que devemos escolher entre uma coisa e outra, quando a sua primeira atitude seria devolver e honrar ao Senhor sobre o fruto do seu trabalho. E eu queria ministrar sobre a sua vida essa noite, porque aquele que tem promessa sobre a sua vida não cessará a sua boa mão até que todas elas sejam vividas por você, amém? Então, querido, diga o seu medo em qualquer área que for, que o Deus que te sustentará até o momento da sua bênção chegar, amém? Está escrito assim em 2 Coríntios 9, 10. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Às vezes a gente acha que a bênção do Senhor é momentânea, né? É aquela semente que germinou, aquele fruto que Deus e acabou. Não, querido. A promessa do Senhor abrange a sua geração. Isso é bênção de prosperidade. Que você receba isso na sua vida em nome de Jesus. Que você separe aí a sua boa oferta ao Senhor, crendo que Ele frutificará a sua sementeira. Significa que aquela promessa que se cumpriu, aquela bênção que chegou na sua vida, ela sobejará sobre você. Amém? A palavra do Senhor também é sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual e sobre a sua vida financeira, porque o Pai tem cuidado de você. Agora você que quer honrar ao Senhor aí com as suas finanças, que você fique de pé. Se há necessidade sobre você de portas abertas, que você fique de pé também. Se há necessidade de bênçãos maiores, que você peça ao Senhor nesse momento.
Vamos orar a Ele. Senhor, nós cremos na Sua promessa, ó Deus. E sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor cuida da nossa vida espiritual. Que o Senhor cuida da nossa saúde. Que o Senhor também cuida da nossa vida financeira. E Deus, sabendo disso, ó Pai, nós queremos Te honrar com o fruto do nosso trabalho, ó Deus. Nós queremos Te entregar, a Deus, algo, ó Pai, que louve o Teu nome no campo financeiro, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que as portas abertas, ó Deus, que nós temos entrado, foi o Senhor que preparou, ó Deus, que no meio de crises, ó Pai, a nossa casa tem sido abastecida, ó Deus, que no meio, ó Deus, de dificuldades, ó Deus, nós continuamos olhando para o Senhor e somos guardados, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem zelado por nós e por nossas dispensas, ó Deus. Senhor, libera uma bênção especial, ó Pai, para esses irmãos que precisam do Teu socorro, ó Deus. Libera, Senhor, algo especial para essas pessoas, ó Pai, que precisam da Tua ação no campo financeiro, ó Deus. Nós Te entregamos essa noite, ó Deus, o fruto do nosso trabalho, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
todo louvor e toda adoração. Amém. Nesse mesmo espírito de graça, de favor, de louvor e adoração, nós vamos receber a mensageira dessa noite. Irmãos, que ela seja canal de bênção, pastora Rosemary, olha só, pastora Daniele, que seja canal de bênçãos na mão do Senhor e que seja a mensagem que vem do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Vou pedir a Cristina que conduza a oração sobre a nossa pastora. Erga as suas mãos, querido. Amado Deus e Pai, nós estamos prontos, Senhor. Te adoramos, ó Pai, entramos na Tua presença com todo o temor e gratidão, ó Pai. E nesse momento o Senhor vai comunicar a nós aquilo que é, Pai, a Tua vontade para o Teu povo, Senhor, que toda resistência caia, Senhor, e que o grande Teu mover da Tua parte venha sobre as nossas vidas pelo poder da Tua palavra. Essa oração que fazemos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? É muito bom estarmos na casa do nosso Deus. É um privilégio chegarmos aqui. Eu, como sempre, vou tirar minha sandália, né? Tem alguns irmãos, talvez, que estejam nos visitando. Não se assuste, não. É um propósito meu com o Senhor. Toda vez que eu vou trazer a palavra, não significa nada de maior santidade, nada disso, irmãos. A gente tem os nossos momentos com Deus, né? Então, que você se atente para a palavra de Deus. O Senhor, desde a hora que eu cheguei aqui, Ele já tem falado comigo, com você também, né? Esses louvores abençoados que foram entoados, toda a direção do culto, tudo que foi falado é para nossa edificação. E a palavra do Senhor vai só completar. O Senhor vai só selar tudo que Ele já fez nesse culto, nessa noite. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24. A partir do versículo 13. Você está feliz com Jesus? Eu também estou. Ainda que em meio a muitas lutas, como igreja, somos felizes com Jesus. Esse texto é um texto muito rico. Um texto que fala das maravilhas do Senhor. Mas um texto também que o Senhor vai trazer alguns alertas para nós. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas se sucederam,
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe então menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra. Senhor, a tua ungida, a tua filha já orou por mim junto com a tua igreja. Eu me coloco nesta hora totalmente submetida, Senhor, à tua vontade. Comunica conosco, Senhor, a tua verdade nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. O Senhor, Ele é soberano. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. O Senhor é soberano, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Esse texto, esses versículos aqui, esboçam alguns acontecimentos. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito rico em detalhes da palavra do nosso Deus. E aqui, nesse caminhar desses discípulos, no caminho de Emaús, aqui eles se mostram muito preocupados com os acontecimentos. Quantas coisas nos têm sobrevindo como igreja, que nos têm trazido preocupações. No nosso dia a dia, dentro da casa do Senhor, com alguns irmãos passando por lutas, o nosso pastor. Quantas lutas, quantas coisas nós temos vivido que têm nos trazido preocupações. Mas nessa noite o Senhor quer nos dar algumas lições a respeito desse texto. E a primeira delas é: em dias de preocupações, incertezas e expectativas, não se distancie do lugar da bênção. A casa do Senhor é o lugar da bênção. Jerusalém era o lugar da bênção. Fora ali que Jesus havia realizado grandes obras. Foi ali que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus havia feito promessas para o povo. Era em Jerusalém o lugar da bênção. Mas como os seus discípulos estavam com muitas preocupações, havia ali expectativas e incertezas, porque muitas coisas estavam acontecendo, muitas coisas estavam sendo faladas. Ali já havia tido depoimento, das mulheres que haviam visto Jesus. Nós até louvamos ao Senhor aqui, que estamos no jardim sendo cuidado por Ele. Ali estavam aquelas mulheres que foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, depositaram a sua confiança e foram até contar aos discípulos, mas os discípulos ali ainda estavam confusos, preocupados. E por vezes passamos por lutas que trazem para nós algumas preocupações e incertezas. Às vezes passamos por ameaças no nosso trabalho,
Às vezes o nosso trabalho está acontecendo alguns cortes de pessoas e você se sente preocupado, aflito, mas você precisa ficar com a palavra de Deus. Porque se o Senhor tem dito para mim e para você na sua palavra, nunca vi um justo mendigar o pão, você não vai mendigar o pão. Ele vai cuidar de você. Às vezes é na sua casa, na sua família. Ainda tem pessoas que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. E você olha a circunstância, você olha os depoimentos, porque aqueles discípulos estavam ouvindo algumas coisas, estavam vendo os depoimentos, mas já era o terceiro dia. Ou seja, já tinha se passado um tempo. E o Senhor não conta o tempo, eu costumo sempre falar isso aqui. O Senhor não conta o tempo como nós contamos. Nós temos e vivemos pelo Cronos, o tempo do homem. Mas o Senhor, Ele é eterno. Você foi feito para a eternidade. Só que muitas vezes as preocupações e as incertezas nos traz dúvidas. E aqueles discípulos estavam assim. Você tem caminhado com o Senhor, você tem sido fiel. Você tem depositado totalmente a sua confiança no Senhor, mas algumas circunstâncias por vezes trazem dúvidas no seu coração, ou talvez expectativa, porque você fica tão ansioso. Senhor, eu quero ver meu filho na tua casa, de volta. Senhor, eu quero ver meu esposo aqui, eu quero ver a minha esposa aqui. Senhor, existem sobrinhos, existem primos, existem pessoas que eu amo, que ainda não se converteram, minha mãe e meu pai. Senhor, Senhor, e você fica aflito em expectativa. Mas nessa noite, Senhor, diz para mim e para você, em dias de preocupações, incertezas e expectativas, não se distancie do lugar da bênção. O verso de número 13 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Era aproximadamente 13 quilômetros. Mais ou menos 2 horas, irmãos. Imagine, eu acho que até Unamar, porque até Rio das Ostras mais ou menos 3 horas. Mas Unamar, acho que 2, né? 2h30, dependendo do passo. Imagina você andar daqui a quase Unamar, andando, porque você está gerando expectativas, ouviu coisas, e aí você vai andando, porque afinal de contas, você quer sair do local onde estão os acontecimentos. Quantas vezes a gente está assim? A gente fica tão preocupado que tudo que a gente quer é sair do local dos acontecimentos. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não adianta você se distanciar. O que você precisa fazer é estar diante de mim, porque eu sou aquele que tenho cuidado de você. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Irmão, pode colocar para mim? Quem está na mídia, por favor. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de você, independente das circunstâncias, independente das notícias, independente dos depoimentos, dos diagnósticos, o Senhor tem cuidado de mim e de você. Portanto, segunda coisa, tire os olhos do problema. Eles impedem você de ver quem está do seu lado, Jesus. Tire os olhos do problema. Os problemas impedem você de ver quem está do seu lado, Jesus. O verso de número 14, de Lucas 24, diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, da crucificação de Jesus. Porque afinal de contas Jesus tinha sido crucificado. Jesus disse que ia ressuscitar o terceiro dia, mas já tinha se passado o terceiro dia. Eles estavam a caminho de Emaús, decidiram sair de Jerusalém. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus está comigo e com você em todo o tempo.
os discípulos só conseguiam falar do problema. O texto está falando. Eles conversavam sobre as coisas que se sucediam. Por vezes nós estamos assim. Nós temos esse hábito. O ser humano tem o hábito de valorizar mais as coisas que são difíceis do que valorizar as coisas boas que estão acontecendo ao redor. Por vezes estamos com algum problema de saúde, mas por vezes também tem alguém em Vitória que conquistou um emprego novo, mas você valoriza mais o problema de saúde do que o emprego novo. Por vezes nós passamos por dificuldades financeiras, mas por vezes também o Senhor já nos curou e não conseguimos ver a cura e olhamos mais para o problema financeiro do que para a cura. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, tire os olhos dos seus problemas, Ele impede você de ver quem está do seu lado, Jesus. Conversas, debates e discussões a respeito do assunto atrapalham a sua visão, porque diz a Bíblia que eles discutiam, eles conversavam no verso de número 15, a respeito do que tinha acontecido, do que estava acontecendo. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, ou seja, eles estavam debatendo do assunto, eles estavam conversando o tempo todo. E o mestre se aproximou, o Deus da vida deles, aquele que tinha a solução para todo problema, aquele que era e é a solução para todas as causas e necessidades da nossa vida. E Jesus se aproximou. Conversas e debates e discussões a respeito do problema atrapalham a nossa visão, a sua visão. Que visão? Ele se aproximou. Ele se aproxima de você nessa noite. Ele está com você nessa noite. Ele está dentro de você nesta noite, dizendo para mim e para você, ei, tire os olhos do problema, eu estou do seu lado. Eu sou aquele que estou com você. Jó 19, 25 ao 27, por favor, minha irmã. E depois 2 Coríntios 5, 7. Jó 19, do 25 ao 27. O Senhor é aquele que tem o melhor para mim e para você. Ele é aquele que fez o melhor por Jó. Ainda que as circunstâncias estivessem desfavoráveis no seu corpo físico, Jó estava ali alimentando a sua fé. Ele era aquele que tinha a sua confiança depositada no Senhor. Você tem a sua confiança depositada no Senhor? Todas as vezes que depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele é aquele que faz o melhor por nós. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Existem momentos na minha vida, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. É o Senhor dizendo, olha, por mais luta, por mais intensa que seja a luta, eu quero que você tenha fé, eu quero que a tua confiança seja real em mim, eu quero que você declare com os seus lábios que você continua confiando em mim e que eu em breve me levantarei em teu favor. Tire os olhos do problema. 2 Coríntios 5, 7. Deus é aquele que quer fazer o melhor, mas por vezes a minha visão e a sua visão não consegue desfocar do problema, irmãos, porque andamos por fé e não por vistas. E é um desafio para nós andar por fé. Porque às vezes as circunstâncias dentro da nossa casa estão muito difíceis. Que a gente ora, jejua, busca o Senhor, continua vindo para o lugar da bênção, que é a casa do pão, a casa de Deus. Continua sendo fiel. Às vezes somos fiéis no nosso trabalho, fazemos tudo direitinho.
No nosso ministério fazemos tudo direitinho e ainda quando não fazemos, o Senhor vai aparando arestas e vamos pedindo, Senhor, vai nos dando direção para que possamos fazer segundo a Tua vontade. Mas daqui a pouco, parece que vem uma nuvem muito escura. Ou talvez não apareça em nuvem nenhuma e você não vê aos teus olhos o socorro de Deus. Mas nessa noite o Senhor está falando, olha, tira os olhos do problema. Olha para mim. Eu estou do teu lado. Eu estou com você. Descansa em mim. Eu sou aquele que faço por você e pela sua casa, pela sua família. Terceira coisa. Mesmo entristecido, continue caminhando. Mesmo entristecido, continue caminhando. Porque a tristeza, irmãos, ela é momentânea. A Bíblia diz que o choro pode vir numa noite, mas a alegria vem pela manhã. É o Senhor dizendo que a tristeza, ela tem hora para começar e hora para terminar. Tem o tempo determinado pelo Senhor. Então, mesmo entristecido, continue caminhando. Vamos voltar ao texto de Lucas 24. O verso 17 diz que, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Não é hora de parar. É hora de continuar caminhando. Você vai até de vez em quando derramar lágrimas. Ora poucas, ora muitas. Horas você vai se prostrar e vai se derramar em lágrimas. Vai molhar até a roupa. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, você vai ficar triste, mas continue caminhando. Se levanta, lava o teu rosto e diz, Senhor, eu preciso viver esse dia. Basta cada dia o seu mal, porque o Senhor disse que para cada dia tem um mal diferente. A gente pode viver aflição, porque no mundo nós teríamos aflições. Jesus não me enganou, não te enganou, mas Ele está dizendo para mim e para você, mesmo entristecido, continue caminhando. Caminhe porque Jesus se importa e se interessa por seus problemas. Porque o texto diz que eles estavam conversando e Jesus olha para eles e disse, que é que vos preocupa? E de que vocês estão tratando aí, conforme vocês vão caminhando? Isso era o interesse de Jesus se importando pelos problemas deles. Jesus se importa comigo e com você. Ele se importa com a minha luta e com a sua luta. Aqui só eram aqueles 2 discípulos. Talvez existem coisas que você está vivendo com a sua família. Eu estou vivendo com a minha família que ninguém sabe. Naquela caminhada só eram aqueles 2 discípulos e Jesus caminhando em direção a Emaús. Na sua caminhada, na minha caminhada, vão ter dias e momentos que é só você e Deus que vai saber do problema. Mais intenso. Algumas pessoas vão até saber superficialmente, mas intensamente só quem vai saber é você. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, continue caminhando, porque eu me importo e me interesso por cada detalhe dos seus problemas, ainda que muitos não saibam. Caminhe, porque Jesus entende a sua tristeza e também a sua indignação por aqueles que ignoram ou se mostram indiferentes aos acontecimentos. Porque o verso de número 18 é interessante, que a Bíblia fala que Jesus pergunta, né? O que vocês estão conversando? E o verso 18 diz, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? É como se um daqueles estivesse indignado. Como é que pode? Você não sabe das maiores notícias que estão acontecendo? É como se Jesus instigasse a eles a confessar as suas insatisfações, aquilo que estava indignando.
Porque por vezes passamos por coisas, lutas, e existem pessoas que se mostram indiferentes e ignoram. E um daqueles ali, ele estava triste e se mostrou indignado. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, mesmo entristecido, continue caminhando. Caminho porque eu entendo a sua tristeza. Eu entendo a sua indignação por aqueles que ignoram ou que se mostram indiferentes aos acontecimentos. Por mais que tenham pessoas ao seu lado ignorando o seu problema. Por mais que tenham pessoas que veem até a situação, mas são indiferentes. Parece que não se move. Parece que não estão sendo tocados, nem comovidos pela situação que você está vivendo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, continue caminhando. Mesmo entristecido, continue caminhando, porque eu me importo. Eu não sou indiferente. Eu estou vendo. O verso de número 18 mostra isso. Eu vou pedir, por favor, para colocar João 16, 20 e 1 João 2, 17. Existem coisas que nós não sabemos e nem entendemos. Mas o Senhor é aquele que com o tempo nos fará entender. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A minha tristeza e a sua tristeza momentânea. Chegará o tempo em que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Tudo aquilo que você tem derramado, o Senhor está colocando num cálice. As tuas lágrimas estão sendo colhidas pelo Senhor. Ele tem visto a minha lágrima, a tua lágrima, o meu choro, o teu choro. E Ele tem visto a minha caminhada e a sua. 1 João 2,17. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós lemos que o mundo se alegra. Essa alegria do mundo é passageira. Mas a nossa alegria não. A nossa alegria é permanente. Então, em dias de incertezas, preocupações e expectativas, não se distancie do lugar da bênção. Tire os olhos dos problemas, eles impedem você de ver quem está do seu lado, Jesus. Mesmo entristecido, continue caminhando. E quarta coisa, fique atento. Jesus te pedirá resposta para os acontecimentos ao teu redor. Vou repetir. Fique atento. Fique ligado. Jesus te pedirá resposta para os acontecimentos ao seu redor. Que respostas são essas, pastora? Como você vai responder aos acontecimentos? Como nós temos respondido aos acontecimentos que temos vivido? Temos ficado desestruturados, desestabilizados. O Senhor quer saber como você tem respondido ou como você vai responder aos acontecimentos. Ah, pastora, mas eu não estou com problema nenhum. Graças a Deus está tudo bem na minha família. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor é aquele que se antecipa. É aquele que cuida de mim. Cuida de você, porque quando vier a situação, o problema, a circunstância, você já tem uma palavra. E Ele te fará lembrar desta palavra, porque a Bíblia diz isso. Que a gente não tem que se preocupar, porque Ele nos fará lembrar em tempo oportuno. Ele quer saber se sua visão sobre Ele, como está a sua visão sobre Ele em meio a todas as circunstâncias. O verso de número 19 diz assim: Ele lhes perguntou, quais acontecimentos? Porque quando um daqueles discípulos se indignaram e disseram, você é o único que tem estado aqui como peregrino e não sabe todas as coisas que estão acontecendo em Jerusalém? E Jesus pergunta, quais? E eles explicaram. E o que eles explicaram?
O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, Jesus vai te pedir resposta de como está a sua visão sobre ele. Em meio a tudo isso, como tem estado a sua visão de Jesus? Aqueles homens declararam sobre Jesus que Jesus era varão profeta, era varão poderoso em palavras. Uma das coisas interessantes aqui, eles percebiam que Jesus era aquele que havia profetizado muitas verdades, porque Jesus é a verdade, é a palavra. Mas eles não conseguiam crer naquela verdade. Como está a sua visão com relação a Jesus? Jesus quer ampliar a sua visão e a minha visão nessa noite. Ele quer abrir a minha visão e a sua visão nessa noite. Ele quer abrir o meu entendimento e o seu entendimento nessa noite. Ele não quer ser só para você varão profeta, varão poderoso em palavras e obras. Ele quer que você sinta isso dentro de você. Ele quer que você viva isso na sua caminhada. Ele quer que você tenha certeza disso quando você estiver no vale, como já foi louvado em adoração aqui. Ele quer que você entenda isso quando o caminho estiver estreito, porque a Bíblia diz que o caminho é estreito, mas no caminho estreito por vezes vem algumas feridas, e quando você sentir uma dor muito intensa por conta das feridas do caminho estreito, Ele quer que você amplie a sua visão sobre Ele. Que visão é essa? De que Ele profetizou que Ele seria Deus na minha vida e na tua. Eu sou contigo por onde quer que andares, se passares pelo fogo, não te queimarás. Se tu tiveres sobre águas, as águas não te submergirão. É o Senhor dizendo para mim e para você, como está a sua visão diante de todos os acontecimentos. Eu preciso que você amplie a sua visão. Eu estou caminhando contigo nessa caminhada do caminho de Emaús. Era um caminho que não era o que eu tinha proposto, porque eu tinha dito, olha, é necessário que vocês ainda fiquem por aqui, ficai ainda em Jerusalém. Mas por mais que você esteja indo por um caminho que você olha e fala, eu acho que esse caminho é direito, mas o Senhor está no caminho e está dizendo, ei, eu preciso fazer com que você amplie a sua visão, porque a caminhada ainda é longa. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, na tua família, no teu chamado, no teu ministério, na tua vida. Então continue, fique atento. A nossa visão precisa ser ampliada. Fique atento, a visão começou a ser ampliada daqueles discípulos. O verso de número 20. O discernimento, o dom de discernimento começou a ficar em evidência, porque eles falaram que Jesus era varão, profeta, poderoso em palavras. Mas o verso 20 diz, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O dom de discernimento entrará em evidência na sua vida em tempos difíceis, para perceber as atitudes tomadas ao seu redor. Há momentos difíceis na minha vida e na sua, que o dom de discernimento vai entrar em evidência. Vai ser necessário para que você entenda as decisões que você vai precisar tomar. Para que você entenda as decisões de outros que estão tomando ao seu redor. Porque diz a Bíblia que aqueles homens de autoridade tinham tomado decisões com relação ao Filho de Deus. Toda decisão, ela tem uma resposta. A sua fé será provada na palavra. Fique atento. Jesus te pedirá resposta para os acontecimentos ao seu redor. A sua fé e a minha fé será provada na palavra. Como? Nas suas vivências, nos testemunhos e na intimidade.
Diz o verso de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, Israel, terceiro dia desde de tais coisas se sucederam. Ou seja, a fé deles estava sendo provada na vivência. Ou seja, o Cristo que se tinha dito que seria ressurreto ao terceiro dia, estava morto e ainda não havia ressuscitado. E aí Jesus olha e começa a prová-los na fé. Eu posso dizer que muitas vezes aquilo que eu prego, ou eu estou vivendo, ou eu já vivi, ou eu vou viver depois. E eu peço, Jesus, me dá estrutura, me fortalece. Sua fé é provada nas suas vivências, nos testemunhos que você ouve, porque diz a Bíblia que aqueles homens começaram a declarar a partir do verso de número 22. É verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam, né? Elas disseram que o túmulo foram até o túmulo, o túmulo estava vazio, o corpo já não estava lá. Elas tiveram visão de anjo, ou seja, os quais afirmaram que ele vive. Havia o testemunho de pessoas de que o túmulo estava vazio. Ou seja, era o testemunho vivo, fiel, das coisas grandiosas que Jesus havia dito a respeito dele. Sua fé será provada na palavra, a sua vida de intimidade com o eterno. Há momentos que o Senhor nos leva para estreitos, para estreitar a nossa intimidade com Ele. Para que a minha intimidade e a sua seja maior. Para que a minha dependência e a sua seja estreitada. Porque eu posso dizer, Ele ama a dependência. Ele ama quando você olha e fala assim: Jesus, eu estou até tomando esse remédio, mas eu creio que não vai ser o remédio, vai ser o teu poder na minha vida. Ele ama quando ele diz, quando ele ouve de você dizer: Senhor, eu estou botando esse currículo, mas vai na minha frente, porque se não for de ti eu não quero não, eu só quero que venha da tua parte. Ele ama quando você depende. A dependência traz a presença de Deus. Fique atento. Jesus te pedirá resposta para os acontecimentos ao seu redor. Os acontecimentos não é para te distanciar. Os acontecimentos é para estreitar a sua fé com Ele. Para te fazer testemunhar de coisas grandes. Para te levar a uma intimidade mais profunda com o Eterno. 1 Coríntios 12, 31. Você pode me ajudar, minha irmã? E 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. O 12, 31. Existem coisas na minha vida que eu não entendo nem você. Mas Ele é aquele que quer o melhor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu falei aqui que eles começaram a abrir a sua visão espiritual do eterno. O dom de discernimento estava sendo ampliado diante de todas aquelas circunstâncias. 1 Coríntios 13, do verso 1 até o verso 7. Mas por melhor que seja, por maior que seja, o dom. Todo dom que o Senhor me dá e te concede, precisa estar aliançado com o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, pode passar. Seria como o metal que soa e como o sino que tine. Eu vou pedir para você ler depois esse texto em casa. Esse texto é lindo. Fala sobre a minha vida de amor com o eterno. O caminho mais excelente que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é você estreitar a intimidade com Ele. Porque quando você estreita a sua intimidade, Ele vai ampliando a minha visão e a sua visão. Ele vai aumentando a minha fé e a sua fé. E vai renovando
renovando o amor dele na minha vida e na tua vida. Porque não adianta eu estar aqui pregando e não exalar o amor de Cristo. Não adianta eu estar lá na portaria em recepção dando o meu melhor se não for no amor de Cristo. Não adianta eu estar aqui fazendo as coisas com relação à igreja, com relação ao meu ministério, dentro da minha casa, com a minha família, se não tiver o amor. Eu preciso estar atento, porque para cada acontecimento o Senhor vai me pedir e te pedir respostas. Como você tem respondido aos conflitos dentro da tua casa? É confronto mesmo, irmãos. Ele nos ama. Ele quer que você seja melhor filho. Não deixe os acontecimentos distanciar você, nem de Deus, nem das pessoas que você ama. Como é que você tem reagido com seu marido, com a sua esposa? A Bíblia diz que a esposa tem que amar o marido, tem que cuidar dele, tem que fazer as coisas para ele, tem que ser zelosa. Mas diz também que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Você tem feito isso? Ou esse amor tem sido vazio, hostil e tenebroso? Mas essa noite é uma noite de restauração para a minha vida e para a sua vida. Ele quer ampliar a minha visão e a sua. Às vezes, irmãos, as circunstâncias elas vão se apertando entre as nossas vidas. É muito desentendimento. Às vezes você quer ter razão, mais do que quer ser feliz. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, é necessário você ser feliz. Abre mão, abra mão. Está fazendo questão de pouca coisa. Abra mão. Seja mais sensível à necessidade do outro. Ouça mais o outro. Deixe por vezes as suas razões para tentar ouvir e entender a razão do outro. O Espírito Santo está me fazendo lembrar uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa, às vezes, muito metódica. E, às vezes, a gente vai fazer visita a alguém e a gente pergunta, já combina antes, mas depois pergunta: e aí, você está podendo me receber? Ainda pode? Porque eu sei que existem imprevistos na nossa vida. A gente se prepara tudo para receber a pessoa, mas daqui a pouco não consegue receber porque aconteceu o imprevisto. E aí você vai ter que desmarcar. Aí eu costumo ligar para a pessoa para perguntar: posso ir de novo? Pode vir. Mas aí o metódico, às vezes é insistente. E aí ele fica: mas realmente eu posso ir? Porque não sei o que, não sei o que. Aí começa a botar um montão de coisa. Aí essa pessoa muito querida falou para mim assim: olha só, fulana, desse jeito. Para com isso. Eu não disse para você que eu vou te receber? Parece que você não está querendo que eu te receba aqui. Parece que você não quer vir. Para com isso. Aí eu não tinha pensado assim. Porque a pessoa preparou tudo para te receber com amor e carinho. Mas você fica em tanta agonia, tanto que parece que a pessoa, que você não quer ir, mas não é, que você é cheio de nhenhenhê. Às vezes o Senhor usa a pessoa para dizer assim: para com seu nhenhenhê, seja livre. Viva o melhor de Deus, viva a alegria de Deus, viva as maravilhas de Deus. O Senhor fez o melhor para mim e para você, então deixa muito nhenhenhê.
Porque às vezes, irmãos, a gente fica, é um nhenhenhê com o filho, é um nhenhenhê com o marido, é um nhenhenhê com o ministério, é um nhenhenhê com aquilo no trabalho, é um nhenhenhê com alguém que olhou de torto, é um tanto nhenhenhê que a gente não consegue viver a glória de Deus. As coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Quinta e última coisa. Se apresse a fazer o caminho de volta. Ele está voltando para um novo encontro. Vou repetir. Se apresse a fazer o caminho de volta. Ele está voltando para um novo encontro. A Bíblia diz que aqueles discípulos se distanciaram 60 estádios, como eu já falei. Mas o Senhor queria eles em Jerusalém. Diz a palavra no verso de número 32, quando nós vamos lendo, discorrendo todo o texto, diz a Bíblia que Jesus, no verso 24, olhou para eles e de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Isso é a declaração dos discípulos. Aí Jesus no verso 25 diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus veio discorrendo toda a escritura para eles. Quando chega no verso de número 29, mas eles os constrangeram dizendo, disse para Jesus, fica mais um pouco conosco, já é tarde. No verso de número 30, Jesus senta à mesa, abençoa e parte o pão e dá para eles. No mesmo momento que Jesus parte o pão e dá para eles, diz a Bíblia que Jesus desapareceu diante deles. E o verso de número 32 diz, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Depois que os olhos dos discípulos se abriram, eles viram a necessidade urgente de fazerem o caminho de volta. Jerusalém é o lugar onde a igreja remida do Senhor estava reunida. Diz o texto, no verso de número 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ou seja, eles estavam em direção, já tinham chegado em Emaús. Quando chegaram lá, fizeram o caminho de volta. Se apresse em fazer o caminho de volta, em estar no lugar pelo qual o Senhor já te determinou, porque Ele está voltando para um novo encontro. Diz a palavra de Deus que eles estavam ali reunidos, no verso 35. Então os dois contaram o que lhes aconteceram, porque eles chegaram, voltaram para Jerusalém. Lá estava a igreja reunida. Quando estamos reunidos, irmãos, ali o Senhor ordena a bênção. Diz a palavra em Salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a nossa cabeça e vai até a orla. A barba passa pela orla de Arão e desce e abençoa toda a igreja. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada, quando os ministros do Senhor oram e impõem as mãos, a bênção do Senhor é derramada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa e sobre a tua casa. É quando a igreja está reunida que temos a força do eterno. É assim que o Senhor quer que eu e você continuemos. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, e falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Fizeram o caminho de volta.
Jesus esperou eles chegarem em Jerusalém. Quando chegaram, Jesus, diz a Bíblia que eles ainda estavam falando, e Jesus entrou e falou: Pai seja convosco. Jesus vai esperar eu e você tomar algumas posições até que Ele coloque todas as coisas no lugar. Existem coisas que eu e você precisamos tomar posição. Existem coisas que precisamos fazer o caminho de volta. Se você orava fervorosamente, parou, volte a orar. Se você lia mais a Bíblia, volte a ler mais a Bíblia. Se você jejuava mais, volte a jejuar se você parou. Vai ter coisas na minha vida e na sua que Jesus vai esperar eu e você fazer o caminho de volta. Mas nessa noite Ele está falando: se apresse a fazer o caminho de volta, porque eu estou voltando para um novo encontro. Diz a Bíblia que Jesus voltou para Jerusalém e apareceu diante deles e disse: paz seja convosco. Jesus está me esperando e está te esperando a tomar posição. Não é no caminho de Emaús, é em Jerusalém. Não é com os seus porquês, com os meus porquês, com os meus questionamentos, com os seus questionamentos. Ele só quer que você esteja onde Ele quer que você esteja. Quando os discípulos chegaram a Jerusalém, Jesus apareceu para um novo encontro. Vai ser assim. Temos que estar prontos, irmãos, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem voltará. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pode me ajudar, minha irmã? Eu já estou terminando. 1 Tessalonicenses 4. Verso de número 16, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, a primeira etapa da volta do Senhor Jesus. Os que morreram vão ressuscitar primeiro. E depois somos nós. E a segunda etapa, Zacarias capítulo 14, verso 4. Diz a Bíblia que Jesus vai voltar aonde? Em Jerusalém. Diz assim, volta 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Vou parar por aí, depois você lê. E eu vou deixar esse estudo escatológico para quem aí gosta de estudo escatológico. Mas Jesus vai voltar para um novo encontro. Ele vai voltar. E Ele está me esperando e te esperando a se apressar para tomar algumas posições. Vamos nos colocar de pé. Em dias de incertezas, preocupações e expectativas, não se distancie do lugar da bênção. Tire os olhos dos problemas, eles impedem você de ver quem está do seu lado, Jesus Cristo. Mesmo entristecido, continue caminhando. Fique atento, Jesus te pedirá resposta para cada acontecimento ao seu redor. Se apresse a fazer o caminho de volta, Ele está voltando para um novo encontro. Ele veio se encontrar comigo e contigo nessa noite, para que você possa entender que Ele quer um tempo maior contigo e comigo. Ele quer que eu e você, como noiva, esteja pronto para aquele grande dia, que vai ser num piscar de olhos. É muito rápido quando a gente pisca o olho, a gente quase nem percebe o outro piscando, nem a gente mesmo percebe quando a gente piscou. Mas é fração de milésimos de segundo.
É Jesus falando, como é que está a sua vida nessa noite? Como é que está a nossa vida nessa noite como igreja? As preocupações têm tomado lugar da presença do Eterno? O Eterno está dizendo para mim e para vocês, se apresse em santificar-se. Se apresse em buscar a minha face. Se apresse em estar unido com a igreja. Se apresse em deixar as tuas razões e querer viver a minha maior razão, que é a salvação. Te chamei para andar em ruas de ouro transparente. Eu não sei que ouro é esse, mas a Bíblia diz que é ouro transparente. É Jesus dizendo, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aquele que é limpo, continue se limpando. Aquele que é impuro, continue na sua impureza. Mas saiba que nós daremos conta de cada um dos nossos passos. Deus Santo, eu te agradeço pela tua maravilhosa palavra. Me ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos a se apressar para se encontrar contigo. Deus, independente das preocupações e circunstâncias, tu és maior na nossa vida, Senhor. Por maior que seja a luta, por mais difícil que seja a situação, Pai querido, por mais estreito que seja o caminho, por mais apertado que esteja a circunstância, Senhor, eu preciso me santificar. Nós precisamos nos santificar, Senhor, nos preparando para esse novo encontro. Precisamos fazer o caminho de volta, como aqueles homens fizeram o caminho de volta, Pai, e tiveram um encontro com o Senhor, e o Senhor não se apresentou enquanto eles dois não voltaram. Talvez estejam irmãos aqui, Senhor, que precisam verdadeiramente fazer o caminho de volta. Estava afastado, está dentro da casa como aqueles homens de Emaús estavam e faziam parte, Deus querido, do corpo dos discípulos, mas estavam afastados, Jesus. E talvez nessa noite tenham irmãos aqui nessa casa, ou talvez estão ouvindo, Senhor, pela internet, mas o Senhor nessa noite está dizendo, se apresse a fazer o caminho de volta, porque eu preciso me apresentar para a minha igreja, mas eu quero você não pode ficar de fora. Você que está ouvindo na tua casa, você que está ouvindo nessa noite, o dia é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é para quando você conquistar aquela bênção, não. O Senhor está dizendo, se apresse, porque tu se encontrarás com o Senhor teu Deus. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos, Pai, nós não sabemos, porque os nossos dias estão nas tuas mãos, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, a remir o tempo, a contar o tempo, Senhor, sabendo que cada segundo é precioso. Perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos questionamentos, Senhor, e nos ajude a querer viver o teu melhor nesta terra, porque enquanto nós não tivermos na tua direção, o Senhor ainda está tendo misericórdia e está nos chamando e nos aguardando. Eu te agradeço, Senhor, pela tua santa palavra, e nos entregamos na tua mão, nos teus cuidados, Pai, e o fazemos essa oração em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Enquanto a pastora Daniela está terminando aqui, fazendo a oração, sabe que eu me lembrei daquele louvor que fala, porque largou a rede? É a mesma coisa. Quem mandou você largar a rede? Porque é necessário que verdadeiramente você que parou no meio do caminho, por alguma circunstância, olhou para alguma coisa e falou, não quero mais, vou parar. Faça o caminho de volta, porque Jesus está às portas. Amém? Pegue de volta a sua rede, porque o mar grandão que está aí à nossa frente, o mundo, tem muitas pessoas se perdendo sem Cristo Jesus. E aí cabe a nós, a mim, a todos os pastores, a todos os líderes, todos da Igreja do Senhor, todos nós, membresia da Igreja do Senhor,
lá fora precisam de nós, para que a gente possa dar o nosso testemunho, para que a gente possa falar para essas vidas que estão perdidas lá fora, que Jesus pode transformar a vida deles, assim como transformou a mim e transformou a sua. Amém? Graças a Deus. Pastora Daílson, quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Amém? Você pode se assentar rapidamente, antes de encerrarmos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vim do hospital. Acho que a maioria de vocês já sabem que o Roberto foi transferido a meu pedido. Regina e Vitor estavam ali comigo nesse dia, quando eu tomei a decisão de tirá-lo do Pronil. E pastor Alessandro também, né, tem que dar honra a ele, porque ele que desenrolou tudo para a gente, né, Regina? Ele entrou, desenrolou, quando ele voltou, a mulher já veio com a prancheta lá para eu preencher e pedir a transferência. E ele está no hospital que eu escolhi, né, o Antônio Carlos, que está se formando agora em medicina, me ajudou a escolher esse hospital com os professores dele. Então, o Roberto está muito bem tratado. Aquele hospital é um hospital reconfortante, com natureza, com Cristo Redentor assim aos pés do hospital. Um hospital lindo, né? Parece até um hotel de 5 estrelas, né? É um lugar que você chega e você ouve os cultos, tem louvores, tem capelão passando pelo quarto. Então, ele está assim muito bem emocionalmente. E fisicamente, dentro do quadro que ele está com ainda um dreno, ele está muito bem. Tanto que o médico hoje falou para mim que em 24 e 48 horas ele vai poder aguardar um exame no quarto. Então, isso é uma bênção. A pressão dele está melhor, né? A respiração dele, a saturação está boa, ele não está usando oxigênio. Desde ontem ele está comendo, hoje ele comeu comida sólida. Ele está totalmente lúcido, porque ele estava muito dopado. E ele tinha recebido um diagnóstico de isquemia, de um AVC. Mas, graças a Deus, quando nós chegamos lá, no Adventista Silvestre, que é o hospital que ele está, eles fizeram tudo que ele já tinha feito, eles refizeram, e ele não tem isquemia, né? Ou ele foi curado, ou eles erraram o diagnóstico. Mas eu sei que Deus está na frente, né? Depois a gente vai saber, depois eu vou buscar esses resultados aí do outro hospital. Então, ele está aguardando um exame que ele precisará fazer para entender por que ele está com essa água na pleura, né? Ele hoje está em isolamento, mas é praxe do hospital, porque ele está fazendo outro exame para tuberculose, mas provavelmente ele não tenha, né? Porque o primeiro já deu negativo, e o segundo eu acho que também vai dar negativo, amém? Então, é isso, irmãos. Hoje eu peço a Deus que dê sabedoria àqueles médicos, né? Aqueles médicos tão abençoados daquele lugar, enfermeiros tão abençoados, que vão lá no quarto dele, conversam e falam de Deus e que louvam, né? Uma enfermeira parou assim do nada quando nós estávamos na emergência e começou a louvar, sabe? Então, assim, Deus o tempo todo envia os seus anjos. Então, ele está muito reconfortado, né? É claro que ele ainda está processando, né? Por que ele está ali, né? Não que ele não entenda, ele está com a mente boa, tá? Normal, tá, gente? Mas é aqueles questionamentos, né? Por que comigo? Por que eu estou aqui, né? E eu falei, pergunta para Deus para quê? Né? Não pergunto por quê, pergunto para quê, né? E a gente até, Deus falou comigo, né? Vocês
quem ama o Roberto, não só nós, não só ele, né, mas todos nós que amamos, e nunca mais seremos os mesmos, né? Mas é positivamente, não é negativamente, não. Nós nunca mais seremos os mesmos, né? E a igreja também. Eu acho que agora você que amava Roberto, que sempre amou, você está entendendo o quanto ele é importante na sua vida, o quanto ele faz falta, né? Aqui sentadinho aqui, ó, ou pregando aqui nesse púlpito, né? Talvez nós vamos valorizar muito mais aquele homem, não é isso? Porque a gente viu a falta que ele faz nas nossas vidas. Amém? E eu conto com as suas orações. Essa semana é uma semana decisiva, né? A gente precisa incomodar mais ainda o Senhor, né? Que eu falei com ele, olha, que tanta gente, que tanta igreja, que tanto canto que está orando e falando seu nome, né? Deus já está se incomodando e já está quase te tirando daqui. Então vamos continuar incomodando lá, ó, orando sem cessar, para que ele possa estar aqui, amém? É isso que a gente pede, né? Eu não tenho dúvida, né? Porque o que Deus fez até aqui, ele vai completar. Só que a gente às vezes perde um pouco a paciência, né? E às vezes a gente fica meio esmorecido, triste, né? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que focar na solução. É como uma pastora pregou aqui, né? Quando a gente fica só com os olhos nos problemas, a gente esquece quem está do nosso lado, que é Jesus, né? Isso aí eu guardei, eu vou repostar essa palavra, né? Isso chegou assim muito impactante, mas eu tô firme, gente. Minha família tá firme, né? Meus cunhados, minhas irmãs, meus pais, nós estamos todos ali, todos me dando suporte. A igreja do Nazareno, né? Ali o irmão Vitor, não deixa que nada falte lá na minha casa. O pastor Fábio também está sempre me perguntando se eu estou precisando de alguma coisa. O que eu preciso mesmo é o Roberto de volta, amém? É isso que eu preciso, então me ajude em oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que dessa forma também, pastor Roberto vai ter mais certeza ainda de que a igreja o ama de verdade, tremendamente. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Louvado seja o nome do Senhor. Ó, a pastora está dizendo que ele só sabe chorar, que ele é chorão. É verdade. E o pastor Roberto, a gente sabe, a gente está aqui com ele quase todos os dias, ele está aqui todos os dias atendendo, e nós também aqui com ele, junto aqui nos trabalhos, a gente sabe quanto ele ama a igreja, quanto ele ama estar aqui, ele é tremendo, né? E a gente até mexe com ele, porque daí os sabe, né, que às vezes quando ele puxa as orelhas da gente, briga com a gente, ralha com a gente, mas até ralhando ele é uma benção. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos continuar orando, né, por todos os irmãos, aqueles irmãos que estão enlutados ainda, né, que estão vivendo luto, né, que desses dias, né, houve sepultamento aqui de irmãos aqui da igreja, parentes de irmãos da igreja. Então, vamos continuar orando por eles também e por todos os enfermos, né? Tem até irmãos que nem ainda estão aguardando cirurgia em casa, estão aguardando aí e estão na fila de X-Reg, né? Que a gente sabe que é só misericórdia de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Tenhamos uma boa semana, em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados, cada família aqui representada receba as bênçãos do Senhor e que seja uma semana de vitória. E assim como é o tema da nossa igreja esse ano, né? O ano das grandes conquistas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque até aqui... Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Servimos ao Senhor. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança, nos faz chegar em cada lar, Senhor Deus, abençoado e guardado por Ti, Senhor. Nos dê uma noite de descanso e repouso. Visita, Senhor Deus, com poder e graça, Senhor Deus, pastor Roberto naquele hospital, a irmã Lúcia também naquele outro hospital, Senhor. Os irmãos que estão agora acamados, que estão impossibilitados, Senhor Deus, mas em nome de Jesus, Pai, abençoa eles também com uma semana abençoada, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos por tudo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.